E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é a Duda Souza, do canal Eu Sou a Duda Souza, e esse é mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre algo muito sério, que é a depressão. Eu sou uma pessoa depressiva. Muitos não sabem, eu não gosto muito de falar sobre esse assunto, eu não gosto muito de me abrir sobre. E nesse vídeo eu achei interessante falar porque eu conheço pessoas também que são depressivas, pessoas que têm crise de depressão, crise de ansiedade. E eu vim falar um pouco sobre isso, como eu tive e como eu consigo, hoje em dia eu consigo circular um pouco essa depressão. No caso, a minha depressão. Eu fiz uma pesquisa rápida, que é bem fácil de achar o que é a depressão, e eu vou ler para vocês. Depressão é um distúrbio mental caracterizado por depressão persistente ou perda de interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia. Para muitos, depressão é tratada como frescura, como falta de Deus, como várias e várias coisas que a gente sabe, né, que as pessoas hoje em dia falam. Eu, aos meus 12 anos, eu comecei a ter esse quadro de depressão. Hoje eu entendo porque com 12 anos eu não entendia muito. E porque a depressão naquele tempo não era tão falado, não era tão abordado, não tinha essa repercussão toda de como é a depressão hoje em dia. Na verdade, pra mim hoje, eu vejo que naquele tempo as pessoas não se importavam, não, como hoje também. As pessoas não se importam muito com as pessoas depressivas. Eu falo por mim mesma, né? Porque aconteceu e acontece comigo isso. E enfim, eu tenho certeza que depressão não é frescura, porque eu sou uma pessoa depressiva. Eu consigo hoje em dia sair um pouco disso, mas depressão não é frescura. Talvez seja falta de Deus, talvez não. Porque independente das minhas escolhas, da minha vida, eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus, muito mesmo. E ele sempre, pra mim, ele sempre tá comigo. E toda vez que eu posso, que eu me sinto assim, sabe, de falar, hoje eu vou conversar com Deus e tudo mais. Eu converso, então, e quem pode me julgar, que no juízo final, quem vai me julgar vai ser ele, enfim. Gente, eu adquiri a depressão no seguinte momento. Aos meus 12 anos, eu morava com os meus pais, minha mãe e meu pai. E aconteceu várias e várias coisas, e meu pai, ele saiu de casa e eu era muito apegada ao meu pai, muito mesmo. É muito difícil falar, assim, de depressão e da minha vida, assim, porque eu fico muito emotiva, mas é algo que, assim, eu quero falar sobre, né? E, enfim. E aí, aos meus 12 anos, o meu pai, ele saiu de casa, aconteceu várias coisas, e aí ele saiu e era muito apegada a ele, eu sofri muito, muito mesmo. E a minha mãe também sentiu muito, sofreu muito. Eu e meu irmão mais novo, a gente sabe o tanto que foi difícil esse momento pra gente, porque minha mãe, ela sofreu muito e a gente sofria junto. E naquele tempo a gente não entendia muito, eu não entendia muito o que era depressão, o que era aquilo que eu sentia dentro de mim, uma angústia, uma vontade de chorar sempre, essas coisas. E depois se passaram alguns anos, muita coisa aconteceu, muita gente não sabe, minha casa pegou fogo, perdemos tudo, tivemos que voltar para Santa Maria, para casa da minha avó, e foi muito difícil, porque não tinha com quem conversar, eu não gostava de conversar com minha mãe, com meus irmãos, porque para mim eles não iriam entender, assim como várias pessoas também pensam como eu.
E acontece muito, as pessoas não entendem, acham que é frescura, mas não é. Se passaram alguns anos aconteceu várias coisas na minha vida. Eu perdi um sobrinho com 2 dias de vida. Eu era louca pra ser tia e ele já era o amor da minha vida desde quando minha irmã falou. É muito difícil falar, porque eu gostava muito do meu sobrinho. Mesmo antes, eu nem peguei ele no colo. Mas é muito difícil. E enfim, eu passaram os seus anos e logo depois que meu sobrinho faleceu, eu adoeci. Tive pneumonia e tuberculose. Tive que ficar internada um dia. O certo era que eu ficaria internada 30 dias no hospital. E eu tive que ficar isolada 30 dias dentro de casa. Como minha avó tinha viajado, eu fiquei na casa dela sozinha os 30 dias, praticamente sozinha, né? Porque minha mãe, ela cuidou de mim, né? Ela ia lá levar comida e saber como é que eu tava, essas coisas. E nesse tempo eu tinha um relacionamento com outra pessoa. E era muito difícil a gente se ver, porque a gente só se via final de semana. E foi muito difícil pra mim, porque quase todo final de semana eu saía muito com os meus amigos, os meus colegas. E eu fiquei isolada. Algumas pessoas, bem poucas mesmo, contando os dedos, quantas pessoas foram me visitar. Tive que me ausentar na escola. E eu passei 1 mês e alguns dias, se não me engano, isolada. E aí foi aí que foi o colapso, né? Porque quem vive sozinho, até essa quarentena mesmo, que muitas pessoas já eram depressivas, já tinham depressão, foi muito difícil, com certeza. Acredito eu que foi muito difícil ficar em casa. Porque é complicado, né? E aí eu fiquei isolada esses 30 dias e pouco. E eu comecei a ter crise de ansiedade, crise de depressão, e comecei a me cortar, até porque é assim que meu pai também saiu de casa. Eu comecei a me cortar, mas não era tão profundo, né? E aí doente já, né? Eu comecei a me cortar e me cortava, já tentei me matar várias vezes, mas eu sempre entendi que, assim, eu acredito em céu e inferno. E eu sempre falava, cara, eu vou pro inferno. Eu vou pro inferno. Então, eu nunca consegui fazer com que eu acabasse com a minha vida. E eu sei que Deus também, querendo ou não, Ele também, né, me ajudou bastante. E, enfim, porque eu acredito muito em Deus e da minha vida com Deus, quem sabe sou eu, independente das minhas escolhas, independente da minha orientação sexual, independente da minha vida, eu e Deus, sabe, da nossa comunicação, né? E enfim, aí eu peguei e comecei a me cortar e aquele vazio, né? Aquele vazio, aquela angústia. Comecei a ter crise. Às vezes eu tava bem, tinha dias que eu estava bem, tinha dias que eu tava mal. Aí eu passava alguns meses bem e outros meses já não tava mal. Aconteceu várias outras coisas também na minha vida, muitas outras coisas que não vem ao caso ao falar aqui, né? Mas aí eu fui piorando. E aí, assim que eu adoeci também, como eu tive que fazer tratamento durante 6 meses, eu emagreci bastante. Muito, eu já era magra, eu já tinha complexo de inferioridade. Eu já me sentia magra, me sentia feia. E foi o colapso, eu fiquei pior ainda. Fiquei muito ruim mesmo, adoeci, fiquei magra. E eu tive que fazer tratamento. A minha mãe cuidando de mim, né? Eu comecei a dar uma engordadinha e tudo mais. Aí passou um tempo, eu conheci, assim, já conhecia a Gisele porque ela estudou comigo, só que a gente não tinha contato de conversar, né? E a gente mudou de escola praticamente ao mesmo tempo.
E aí eu encontrei ela e tudo mais, e passou um tempo, a gente começou a ter um relacionamento. E nesse tempo que ela me conheceu, eu já tava numa crise de depressão muito profunda, porque eu me cortava quase todos os dias, e ela sabia, assim, ela via, perguntava, e eu não queria falar, eu chorava muito. E ela ficava ali do meu lado, então eu ficava olhando aquilo, reparando. E aí a gente começou a se envolver e ficar, e namorar. Começamos a namorar. E mesmo a gente já namorando, eu ainda tinha crise, né? E ela me ajudou muito. E agora eu vou falar como eu consigo se sair, né? Às vezes eu tô bem, às vezes eu tô mal. Mas eu tô melhor. Tô melhor e ela me ajuda muito, porque ela fica do meu lado sempre. Ela me ajuda quando eu tenho crise, porque às vezes eu tô do nada, eu choro por nada. Às vezes eu surto, crio coisas na minha cabeça, do nada. Eu eu fico assim. Quem tem depressão, quem é depressivo sabe, vai entender um pouco. Mas assim, eu hoje em dia, eu deixo minha vida nas mãos de Deus e falo que seja feita a tua vontade. Eu sei que não é algo que Ele quer pra mim, mas é difícil. Então assim, você que tem depressão, você que é depressivo, precisa conversar com alguém, procure alguém que você confie, que você goste de verdade e converse, fale mais, converse mais, tenta se abrir um pouco, porque eu não foi fácil eu me abrir assim pra ela, conversar mais. Hoje em dia eu já me abro mais, converso mais com ela e faz bem pra mim. E também tem, ela me deu um cachorrinho, que o nome dele é Judu, e ela não, talvez ela não saiba disso, mas o Judu ele me ajudou muito também nas minhas crises. É, me ajudou muito, porque um cachorro é uma inocência, né? E ele, por mais que ele seja bem no início, quando ele era pequenininho, que ela me deu ele bem pequenininho, né? Ele era bem, não atentado, mas bem bagunceiro. Até hoje ele é, mas hoje ele já é mais obediente. E ele me ajudou bastante também. Então, assim, você que tem depressão, que é depressivo, me procura nas minhas redes sociais, vamos conversar um pouco, converse com alguém que você confie. E é isso, entendeu? E, gente, antes de tudo, já dá um like. Quem gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, não se esquece, me dá uma ajuda, que agora eu vou falar, vai ter outros vídeos legais, eu espero que sejam legais. E é isso, gente. Muito obrigado por tudo e